então, participa do programa com a gente, manda pra cá sua sugestão de reportagem, seu flagrante, denúncia. Tem alguma situação te incomodando? Quer falar com a gente, mostrar o seu problema aqui? Muito fácil, é só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, no 992258767. A gente mostra aqui ao vivo e tenta ajudar você a resolver. Você também pode entrar na página do Facebook, essa aqui que aparece aqui atrás do telão, fica por dentro dos detalhes de tudo que a gente vai discutir hoje no programa. Logo depois vai estar lá detalhadamente. E hoje, por falar em assuntos do programa, o presidente da Eletrobras Amazonas vai estar aqui no estúdio do Manhã no Ar com a gente. Se você tiver aí algum problema, se você teve, inclusive nesse fim de semana, algum problema com essa falta de energia, não perde tempo, manda sua mensagem que a gente mostra aqui e quem sabe ele pode responder ao vivo daqui a pouquinho para você. Porque agora a gente vai lá para cima pro RC Cop, onde o Adeilson Buquerque traz informações de trânsito pra gente. Nessa segunda-feira, nesse momento, a gente tem esse visual belíssimo, né, Adeilson, da Ponte Rio Negro. A gente vê que as nuvens não estão muito lá camaradas do outro lado do rio, mas do lado daqui, de Manaus, o sol ainda brilha um pouquinho. Diga lá, bom dia. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, bom dia para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta segunda-feira. Realmente o Alex Gomes, o nosso repórter cinematográfico, ele gira aí com o comandante parentinense, o Breno Colares, para a gente mostrar que o sol quer aparecer, ele está brigando ali com essas nuvens um pouco baixas desta segunda-feira para tentar mandar os seus raios solares para cada amazonense, como a gente observa. Realmente o sol quer sair, quer surgir ali, mas essas nuvens baixas aí não querem deixar. Inclusive agora há pouco, os profissionais lá do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a qual a gente agradece de coração, acabaram de nos passar informação de que o Eduardo Gomes, Dani, está operando por instrumentos na manhã desta segunda-feira. A temperatura média é de 26 graus para o dia de hoje, a sensação térmica de 30, a possibilidade de chover 35 milímetros é de 56% para hoje. E o pôr do sol está previsto para as 18 horas e 12 minutos. A gente mostra realmente o tempo ainda um pouco fechado, nuvens baixas, deve chover realmente durante o decorrer do dia, assim como aconteceu também no sábado em vários pontos da capital do Amazonas. O Alex Gomes mostra aí, ali a Ponte Rio Negro, porque a gente veio até observar aqui o movimento de como é que está amanhã desta segunda-feira, ali, bem na cabeceira da Ponte Rio Negro, que é um dos cartões postais da nossa cidade. Já que nós tivemos aí a ciranda no fim de semana, a nossa equipe, a equipe da TV A Crítica, esteve exatamente transmitindo, levando as informações. A gente vê que até então o fluxo de veículos aqui é muito tranquilinho, bem diferente do fim de semana, já que nós tivemos também que observar muita gente saiu aqui de Manaus em busca de se divertir com toda a família lá para Manacapuru, na festa da nossa querida ciranda. Agora muita gente voltando ali, a gente observa, Dani, ali embaixo, ó, alguns ônibus, carros de passeio também, vans, aí 2 ônibus, o Alex mostrando, um pouco mais atrás ali, a gente vai recuar ali, ó, uma van chegando também, carros de passeio, enfim, o pessoal voltando aos poucos lá de Manacapuru e assim também de outros municípios, retornando à capital do Amazonas para retomar a vida normal aqui na nossa cidade. Mais prudente, né? Muita gente optou em dormir em Manacapuru, mesmo depois do festival ter terminado. Não foi muito tarde, terminou ali por volta de meia-noite, mas teve muita gente que optou pela prudência, não pegou a estrada aí durante a madrugada e deixou o dia clarear para então voltar para Manaus. A gente vai falar sobre isso agora, inclusive, Adeilson, e daqui a pouco eu te chamo de outro ponto da cidade, tá bom? Até já. Até mais. Tchau, tchau. Pois é, como a gente estava falando, o fim de semana foi de festival de ciranda lá em Manacapuru. O Detran realizou uma operação especial de lei seca, que começou lá na sexta-feira, à noite, logo na primeira noite da festa, e teve fim agora há pouco, às 6 horas da manhã. O número de ocorrências chamou a atenção, foram mais de 130 veículos e motos apreendidos até a tarde de domingo. Vamos ver como é que foi. O encerramento do Festival de Ciranda foi na noite de domingo. Mesmo assim, no fim da tarde, já tinha muito motorista pegando a estrada de volta. Vocês estão vindo da onde? Manacapuru. Foram para Ciranda? Fomos sim. Como é que estava sendo esse retorno?
Tá ótimo, só um pouquinho de trânsito mais tranquilo. Para o Detran, o trabalho não parou desde sexta-feira à noite, na saída da Ponte Rio Negro e a M070. O posicionamento estratégico ajudou a pegar motoristas espertinhos, como esse, que quando avistou a barreira, entrou na contramão para tentar fugir, mas não conseguiu. O condutor estava visivelmente embriagado e não quis fazer o teste do bafômetro, como a maioria. Só de embriaguez foram 67 ocorrências. A maioria das pessoas que a gente conversa, eles acham que tomar uma cerveja ou 2 cervejas ainda está bom para dirigir e não tem a consciência que perderam os reflexos. Então falta um pouquinho mais de consciência da população, tanto da pessoa que bebe quanto da pessoa que vê a pessoa embriagada entrando no carro e não toma atitude nenhuma. Dá problema e dos sérios. Os infratores foram encaminhados para a delegacia e tiveram a habilitação e veículo apreendidos. Mas outro registro chamou a atenção do órgão fiscalizador. Foram 23 menores de idade ao volante. E o pior, com o consentimento do responsável. Não é comum, é um número muito expressivo. E o que a gente percebeu nas operações é que a maioria das vezes o pai está do lado e põe o filho para dirigir. Talvez por estar alcoolizado e joga a responsabilidade dele, a irresponsabilidade dele em cima do filho. Durante a operação, um veículo roubado foi recuperado, 53 carros e 75 motocicletas apreendidas por irregularidades na documentação e estado de conservação do veículo. Vou repetir esse número porque ele é alarmante. 23 jovens menores de idade, sem carteira de motorista, com consentimento do pai, dirigindo numa estrada. Um absurdo, né, gente? Nós vamos conversar agora com o Rômulo de Castro, que está ao vivo com o presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa, que traz mais detalhes para a gente desse trabalho de fiscalização. Bom dia, Rômulo. Bom dia também ao Leonel, que já está aí ao seu lado. Qual é o balanço, então, dessa Operação Ciranda? Bom dia, Daniela. Muito bom dia para você que está em casa. O diretor-presidente do Detran vai atualizar os números para a gente, que a gente viu aí na reportagem da Débora Holanda. Muito bem-vindo ao Manhã no Ar. O que é que o senhor tem de novidade em relação a essa operação, presidente? Bom dia a todos. Bom dia, Daniela. É verdade, os números são expressivos. A nossa operação terminou às 5 horas agora da manhã de segunda-feira e os números são expressivos. Nós flagramos aí, apreendemos 115 motocicletas, 61 veículos e, pasme, 72 pessoas dirigindo alcoolizadas. O número é expressivo, o número é muito alto, apesar das campanhas que fazemos, apesar da imprensa mostrar todos os dias que álcool em direção sempre termina numa tragédia, mas as pessoas insistem ainda em dirigir alcoolizados. Outro número que nos chamou a atenção também é a questão dos pais, ainda de maneira irresponsável, entregar a direção de um veículo a um menor sem habilitação. Isso também causa acidentes. Então nós temos que ter a cooperação de todos. Quem faz o trânsito somos todos nós. E nós temos que ter essa consciência, porque senão mais tragédias irão acontecer. Presidente, a operação ela começou antes do festival e agora terminou depois do festival. Só que além da ciranda, vem aí fim de semana, feriado e fecânia. Como é que o Detran vai se articular para trabalhar nesse período? É verdade. Nosso trabalho começará também, como começamos nessa semana que findou. Na quinta-feira nós começamos a nossa operação 24 horas aqui na cidade de Manaus, que irá se encerrar somente na madrugada de terça-feira, porque segunda-feira temos o feriado, e também iremos fazer o mesmo trabalho que fizemos na Ciranda de Manacapuru, ou seja, barreiras com radares móveis ao longo de toda a M10 até a cidade de Itacoatiara, e também uma equipe nossa em Itacoatiara para evitar que as pessoas aí abusem ainda de dirigir alcoolizadas ou consumir álcool e dirigir, e também o grande número de menores que os pais ainda teimam em deixar dirigir, causando acidentes. Agora, Daniela, um número que chamou a atenção, como você destacou, como o diretor-presidente destacou também, é o número de adolescentes com autorização dos pais que viajam e, ao mesmo tempo, o número de embriagados que pegam o volante. Por causa disso, será intensificada a lei seca, que por si só já é rígida, já mete medo em muita gente, mas ainda assim as pessoas insistem nesse erro. Diretor, vocês estão trabalhando numa lei seca permanente. Como vai funcionar? Nós temos aí 5 equipes que se revezam durante 24 horas para que em algum ponto da cidade tenha sempre uma equipe da lei seca para coibir o abuso de álcool. Tivemos aí acidentes na semana passada com vítimas fatais, infelizmente, tudo originado no álcool.
Então as pessoas têm que entender que álcool e direção sempre vai acabar numa tragédia. Tivemos a festa de Manacapuru, agora a festa do Fecane, e as pessoas podem ir ao Fecane, se divertir, brincar, mas lembre-se sempre que álcool e direção nunca, porque senão o que era festa vira uma tragédia, não queremos isso. Vamos aproveitar então para encerrar aqui a nossa participação, diretor, para o senhor repassar o recado para quem está em casa, porque ainda há pouco o senhor destacou que são muitas as campanhas de conscientização do Detran, mesmo assim a galera insiste, pega o veículo embriagado, corre o risco, põe outras pessoas em risco. Como é que a gente pode alertar, através dessas campanhas, quem está em casa tem um pouquinho mais de consciência? Primeiro que o que aconteceu com uma pessoa pode acontecer com você também. Quando a gente está na lei seca, as pessoas acham, aconteceu com ele, mas não vai acontecer comigo. Não, acidente de trânsito acontece com qualquer um, é acidente de trânsito. Agora, quando você ingere bebida alcoólica e vai para a direção de um carro, você patrocina uma tragédia. Inclusive, falando nisso, a partir do dia 2 agora, todos os Detrans do Brasil estarão reunidos em Brasília para justamente debatermos, um dos assuntos será essa questão da impunidade dos acidentes de trânsito. E tem um projeto do deputado Arthur Bisneto que torna agora crime doloso o crime no trânsito quando a pessoa bebe e vai dirigir. Então nós queremos pedir o apoio de todos os Detrans do Brasil para que esse projeto seja votado e aprovado, para que aí sim as pessoas tenham consciência que o crime de trânsito ele é um crime doloso com pena mínima de 12 anos, não como é hoje. A pessoa mata, é um crime culposo, paga uma fiança, está na rua, e nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas que matam no trânsito embriagadas sejam punidas exemplarmente. Diretor-presidente do Detran conversou aqui com a gente no Manhã no Ar sobre a Operação Ciranda e já falando sobre as outras operações que virão por causa do fim de semana, feriado e também o Fecane. Obrigado, diretor. Bom trabalho para o senhor. Obrigado e bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Dani. Obrigada, então, Leonel. Bom trabalho aí, o nosso apoio realmente ao trabalho que o Detran realiza. Quantas vidas não foram salvas, né, sem dúvida nenhuma, por essas apreensões de carro e moto, pessoas que foram impedidas de continuar a viagem ali bêbadas, e a gente espera que, falando sobre isso, as pessoas se conscientizem cada vez mais. Obrigada também a você, Rômulo. Daqui a pouco a gente volta então contigo, porque agora a gente vai mudar de assunto. Mais um fim de semana violento na capital. 7 homicídios foram registrados de sábado até a tarde de ontem, no domingo. A repórter Débora Holanda tem os detalhes pra gente. Foram registrados no IML 7 homicídios da noite de sexta-feira à tarde do domingo. Segundo a polícia, foram 4 mortes por arma de fogo, 1 por agressão e 2 por arma branca. Neste último caso, as 2 vítimas, segundo a Polícia Civil, teriam se envolvido em uma briga de galera no bairro da Redenção. Os 2 chegaram a ser encaminhados para o hospital 28 de agosto, mas não resistiram aos ferimentos. O caso foi registrado no 10º DIP e será investigado pela Delegacia de Homicídios. O assunto agora é saúde. Nesse fim de semana, estudantes de medicina saíram da sala de aula e foram até um shopping da cidade. Sabe fazer o quê? Dar orientações sobre parada cardiorrespiratória. A intenção é fazer com que as pessoas, eu, você, qualquer um, saiba como agir ao se deparar com esse tipo de situação. Que trabalho bacana, hein? Vamos ver. Imagine que você está andando pelo shopping e alguém tem uma parada cardíaca do seu lado. Você tem ideia do que fazer de imediato para salvar esta vida? Algumas observações são importantes. Eu iria chamar pelo nome daquela pessoa, ver se ela me responde oi, se ela faz algum murmúrio. E aí, se ela não está me respondendo, eu já iria identificar que ela poderia estar numa parada. E o segundo passo seria justamente observar se ela está respirando. Você iria abaixar e observar se o peito dela realmente está expandindo. E aí, nesse caso, se não estivesse, você já iria pensar na possibilidade dela estar numa parada cardiorrespiratória. Essas dicas a Bianca repassou para dezenas de pessoas que foram em um shopping da zona centro-sul da capital nesse fim de semana. A iniciativa foi das universidades estadual e federal do Amazonas. 70 estudantes de medicina participaram da ação, que teve como objetivo orientar a população para a maior causa de mortes no mundo, a parada cardiorrespiratória, que ocorre quando o bombeamento de sangue pelo coração é interrompido. No Brasil, 300 mil acontecem por ano e a maioria das vítimas morre antes de chegar ao hospital. É muito importante que a população entenda o que fazer, como fazer corretamente, como reanimar uma pessoa corretamente no primeiro minuto. Isso é importantíssimo e isso salva muitas vidas. Além da massagem cardíaca, os estudantes de medicina ensinaram os interessados a usar o desfibrilador.
Esse aparelho, obrigatório em todos os ambientes que recebem mais de 1.000 pessoas, é de suma importância em caso de socorro. O shopping tem que ter. Aí você vai solicitar o DEA. Caso no shopping não tenha, você vai solicitar da ambulância que eles tragam o distribuidor externo automático. É para ter, mas ainda assim é melhor você pedir, então você solicita. José estava passeando quando viu o treinamento. Ele ficou surpreso ao saber que pode ajudar alguém com técnicas simples que aprendeu em alguns minutos. Se eu desmaiar, eu aprendi como reanimá-la e fazer o processo correto. Os estudantes orientaram ainda sobre outro problema frequente e que acontece muitas vezes em casa, o engasgo. Se a pessoa estiver engasgada dessa forma, o que você vai fazer? Você vai pedir para ela tossir. Por quê? Porque a tosse vai aumentar a pressão dentro da barriga, dentro do peito e vai expelir o objeto sozinho. Se ele não conseguir expulsar sozinho, o que eu vou fazer? Aí é que eu vou passar para essa manobra, que é a manobra do jogo invertido. Isso daí já é muita dúvida, onde é que eu vou fazer, se é no peito, se é aqui embaixo. É muito simples. Você fecha a sua mão, apoia ela no umbigo da pessoa e dá um giro para cima. Pega no umbigo, dá um giro para cima. Você fica por trás dela, fica de lado e apoia uma perna. Por quê? Porque caso ela caia, se eu estiver assim, ele vai cair em cima de mim. Então, eu fico de lado, apoio aqui, se você fizer, eu faço a manobra aqui puxando. O nome dessa manobra é a manobra de J invertido. E ela tem esse nome por quê? Porque o J, ele é assim, não é? Ele faz uma curva para baixo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a curva de volta. Fazer. Para quê? Isso vai fazer como se fosse a tosse. Quando a pessoa não consegue tossir, você faz isso, aumenta a pressão e sai do objeto. São pequenas atitudes que podem fazer a diferença em minutos. De certa forma, ajuda bastante, até para te ter uma noção, de repente não dá tempo, não tem nenhum formado, nenhum especialista nisso, a gente poder pelo menos ajudar alguma coisa. E o fim de semana também foi de solidariedade. Milhares de pessoas e instituições se reuniram em todo o país numa campanha bem descontraída para arrecadar recursos e ajudar crianças e adolescentes com câncer. Manaus também participou dessa festa. Vamos ver como é que foi. Aí começa o trem do falatório e ninguém mais consegue se entender. É andar de Sábado animado em prol de uma boa iniciativa. Ajudar os projetos de apoio a crianças e adolescentes com câncer em Manaus. Essa lanchonete na Avenida Djalma Batista recebeu milhares de pessoas que compraram um sanduíche. E o dinheiro será doado ao grupo de apoio a crianças com câncer, que atende hoje 500 crianças do cadastro e realiza outros 3.500 atendimentos de pessoas de vários estados com apoio de especialistas. Pelo segundo ano, Silene e a família vieram ajudar. É um pouco de cada um, a gente de grão em grão vai fazendo com que essa força se torne cada vez maior para ajudar essas crianças, que elas merecem. Outras instituições de apoio a crianças também compareceram. Nós que somos de instituições sociais sabemos como é importante a participação da população, da sociedade civil para abraçar junto essa causa. Nós estamos aqui hoje com o projeto Brincar no Hospital, que é parte da UFAM, e os Anjos da Enfermagem, que é uma ONG nacional. Nós estamos aqui somando com o GAC, com todas as outras instituições também que estão aqui para ajudar nessa campanha. A 27ª edição da campanha é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald e visa a mobilização pela causa do câncer infantil e juvenil, principal fator de morte por doença, entre 0 e 19 anos. No lançamento da campanha em Manaus, teve música, brincadeiras e conscientização. Nejmi Aziz, que é a madrinha do evento, chegou acompanhada da filha Johara e mais uma vez incentivou a participação da população nesse gesto que pode fazer a diferença na vida de muitas crianças. Eu acho que isso vale a pena, que é o que eu sempre falo. A gente está aqui nessa vida, nesse lugar só de passagem. E o mínimo que a gente pode fazer é olhar para o lado, olhar para o próximo com carinho, com amor. O GAC confeccionou 7.500 camisas que vão ficar disponíveis para quem quiser ajudar. Os preços variam de R$25 a R$30. Segundo a presidente do GAC, a instituição pretende estender o apoio a crianças do interior do estado. O GAC vai levar psicólogas, nutricionista e assistente social e vai passar a visitar essas crianças em Taquatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo, essas cidades que precisam, desse acolhimento. E a gente imagina
que visitando essas crianças em suas casas, nós vamos encontrar um desdobramento aí de novos projetos. Vai ser muito bom. Estourando na panela, todas as outras começam a pipocar, aí começam a tremer. Muito bacana, né? Ver tanta gente de boa vontade assim reunida. E se você nasceu ou mora aqui em Manaus há muito tempo, certamente já ouviu falar aí no Tupé. A praia do Tupé, aqui na outra margem do Rio Negro, é velha conhecida de quem gosta da combinação sol, areia e água. Mas você sabia que existe uma reserva de desenvolvimento sustentável ali naquela área? Os moradores agora comemoram 10 anos de um esforço conjunto de preservação do lugar. Fácil a gente sabe que não é, mas eles têm conseguido algumas vitórias. Lago do Tupé, a 25 quilômetros da zona urbana de Manaus. Uma região com aproximadamente 12 mil hectares e um único acesso, o Rio Negro. Foi aqui que seu Raimundo encontrou na pesca um meio de sustento dele. Dia a dia, de pescador, a gente se acorda de madrugada, né? E sai para pescar, só volta quando traz a produção. O peixe, enquanto não pegar, não pode voltar. Porque não tem como voltar mesmo, se não trouxer, não faz nada, né? É do peixe que vem o sustento da família. Do peixe que vem o sustento da família. Ele é um dos 5 mil moradores das 6 comunidades dessa área. Julião, Livramento, Agrovila, Tatu, Colônia Central e São João do Tupé. Em 1990, a região do Tupé foi reconhecida como área de interesse ecológico e desde 2005 como reserva de desenvolvimento sustentável. O objetivo é garantir o aperfeiçoamento das técnicas de manejo da população local, além de ter a preservação ambiental. Nós apoiamos com técnicas agrícolas de menor impacto, nós os apoiamos com estruturas para a criação de peixes, nós os apoiamos com cursos de capacitação em diversos temas. Então, é uma parceria contínua junto à comunidade. Parceria que já dura 10 anos. Mudou muita coisa. Uma delas foi a questão da poluição sonora, né? O controle de embarcações vindo para a comunidade. A limpeza da água do nosso lago ficou melhor, ficou limpa de fato. Benefícios para quem mora na única reserva de desenvolvimento sustentável em Manaus. A zona rural de Manaus é uma zona rural assim muito esparsa, muito grande e muito esparsa, pouca população concentrada, enfim. Mas a gente quer primeiro cuidar de fincar essa aqui, fazer esta aqui funcionar efetivamente como uma reserva de desenvolvimento sustentável, para em seguida pensarmos nos outros passos. Passos aguardados com expectativa por essa gente simples, que aprendeu a viver em plena sintonia com a natureza e vê na sustentabilidade um futuro melhor. Isso tudo tão pertinho da gente, né? Que bom. Vamos lá para cima, ver no RC Cop, onde estamos agora, ver como é que tá o trânsito, meio enrolado aí, né, Adeilson? Onde é que a gente está? Acho que a Adeilson me ouve, produção? A gente consegue contato com ele, saber pelo menos aonde é que a gente está, em que ponto da cidade. A gente vê que tem ali uma confusão de carros. Consigo reconhecer daqui de cima. Oi, Adeilson, você me ouve agora? Agora sim, perfeitamente. Onde é que a gente está? Aqui na Perimetral. Para quem sai do Japim por aqui, o fluxo de veículos está bastante complicado. A gente ainda nem chega, Dani, às 7 horas da manhã. Mas a gente vê que quem sai ali da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, quem sai do Japim em direção aqui à Avenida Buriti, ao Distrito Industrial, já vai encontrar este fluxo de veículos aí, ó, bastante complicado. A rua ali em cima, Alex, aí, ó. Agora abre um pouquinho para te mostrar. É para quem vem lá do complexo viário do 40. O Alex está aí, ó. Vai mostrar um pouquinho lá em cima ali, ó. Complexo viário do 40. Tá aí. Por aí o trânsito até que tranquilinho. Agora a gente vai voltar de novo aqui pro Japim para mostrar a saída da Perimetral, como está com fluxo de veículos bastante intenso, mas é devido ao semáforo que libera o fluxo de veículos para quem sai do Japim pela Perimetral em direção à Avenida Buriti. Quem segue à direita ali para Buriti vai encontrar um trânsito bom. Agora, pro lado esquerdo, Alex, vamos mostrar
o comandante Breno Colares dando 360 e mostrando aí, ó. Aí neste ponto também, já na Avenida Buriti, o trânsito também é um pouco parado devido exatamente também ao semáforo que libera o fluxo de veículos para quem sai de dentro do Japim em direção ao Distrito Industrial. Agora, para quem vem lá da Bola da Samsung pela Avenida Buriti, como Alex mostra neste momento, já tem que ter um pouco de paciência, porque o fluxo de veículos aí, ó, já é um pouco lento mesmo devido ao grande número de carros que dividem um espaçozinho aqui na Avenida Buriti. Tá aí o Alex mostra em detalhes. É claro que a visão não é tão assim considerável, tão privilegiada, até porque nós ainda temos muita neblina sobre a nossa cidade. O sol agora sim está sendo de forma mais intensa. Daqui a pouco a gente tem certeza que essa neblina vai se dispersar. A gente vai ter uma visão bem melhor. Mas está aí, o Alex mostra mais uma vez de novo a perimetral, saída do Japim com a Avenida Buriti, que é uma das principais vias aqui do Distrito Industrial que liga a Zona Sul à Zona Leste da capital do Amazonas. Obrigada, Adeilson. Então, daqui a pouco a gente volta com o RC Cop, com você, com o Alex, com o comandante Bruno, de outro ponto da cidade. Até já. Agora nós vamos ao estúdio da Rádio A Crítica conversar com o Wilson Lima, que está lá ao vivo na 93.1 e agora fala com a gente também aqui no Manhã no Ar. Olá, Wilson, bom dia. Oi, Daniela, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como foi o fim de semana? O fim de semana foi de muito trabalho, muita festa, muita ciranda. A gente mostrou ainda agora, inclusive, um número alarmante, sabe, Wilson? Mais de 130 motos e carros apreendidos, 23 são números de sábado, depois o Leonel, inclusive, atualizou aqui ao vivo, mas pelo menos 23 jovens dirigindo menores de idade sem carteira, com o pai, inclusive, do lado. O que é um absurdo, né, Daniela Sayag? E além disso, também há a questão da embriaguez ao volante, e nos últimos dias a gente tem visto o resultado dessa mistura perigosa, que é direção e álcool. Nós tivemos aquela situação na Avenida Rodrigo Otávio, onde uma grávida foi morta, tivemos outra situação aqui na Avenida André Araújo, onde outras 2 mulheres morreram, e quase todos os dias nós estamos tendo exemplo disso, né, da imprudência do condutor. Infelizmente, o Detran vai ter que ir para as ruas, a polícia vai ter que ir para as ruas e vai ter que multar, vai ter que tirar a habilitação desse pessoal, vai ter que aplicar multa, porque só mesmo quando dói no bolso é que o cidadão começa a respeitar, começa a ter consciência que precisa respeitar a legislação. A gente tem que ficar também, Wilson, atento hoje, inclusive a manchete do Jornal Crítica fala sobre isso, outro assunto para a gente ficar aí bem atento sobre essa possibilidade, né, de intoxicação alimentar de alguns produtos regionais. A gente sabe que algum tempo atrás, lá em Parintins, coisa de 2, 3 semanas atrás, o queijo coalho e o tucumã ficaram aí sob forte vigilância, algumas pessoas passaram mal lá em Parintins, e agora começou aí nesse fim de semana uma comunicação entre grupos de WhatsApp, rede social, colocando em dúvida, né, a qualidade do tambaqui. Algumas pessoas teriam sido intoxicadas. Está na manchete da Crítica. Você tem mais informações sobre esse assunto? Sim, inclusive em função do internamento de 3 pessoas que começaram a sentir dores musculares e outros sintomas depois de terem comido uma caldeirada. E essas pessoas foram diagnosticadas com rabdomiólise, né, que seria uma síndrome causada por uma toxina que estaria no peixe. Uma situação parecida aconteceu em 2008, onde 20 pessoas também foram internadas com esse problema, só que não há confirmação de que isso foi provocado pelo peixe. Então é importante que as pessoas fiquem atentas a essa situação para que não haja esse pânico geral de dizer assim, não pode a partir de agora comer tambaqui ou não pode comer mais pacu porque está intoxicando as pessoas. Não é bem isso. A Fundação de Vigilância em Saúde está atenta a essa situação, vai apurar melhor para poder falar sobre o assunto, mas por enquanto não há nada confirmado que foi o tambaqui que provocou isso nessas pessoas ou alguma outra espécie de peixe. E eu fiquei muito preocupado, viu, Daniela Sayag, porque o tambaqui faz parte da nossa culinária. Eu sou apaixonado pelo tambaqui. Se proibirem o tambaqui, aí... Tambaqui, farinha do arini, vinagrete faz parte da cultura, né, do Amazonas. Não tem como tirar isso. Agora, é importante que quando você adquira
uma espécie dessa, um peixe desse, que você compre de alguém da sua confiança, que tenha a procedência. Não adianta você estar comprando de qualquer pessoa por um preço mais convidativo, porque aí no final você pode acabar tendo alguns outros problemas. Então é importante que as pessoas redobrem a atenção nesse sentido. Nós tivemos aquela situação lá no município de Parintins, onde suspeitava-se do Tucumã, depois descobriu-se que o Tucumã era inocente e que a culpa era do queijo. Então, a orientação, por enquanto, é que as pessoas não entrem em pânico, mas que fique atenta, né? E que verifique aí a qualidade desse produto. Eu tenho certeza que a dona de casa que está indo à feira consegue saber quando o peixe é fresquinho, quando ele já tem algum tempo de pescado ou não, se ele está bom ali para levar para casa para fazer uma caldeirada, um assado. E tomar todos aqueles cuidados de limpeza, né? De lavar o peixe com limão, enfim. Quem gosta de peixe sabe que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque é bom, é uma delícia o peixe, mas a gente realmente tem que cuidar, sem dúvida nenhuma, da saúde. Queria falar um outro assunto com você. Vamos lá. Temporal sábado, hein? Pois é. 70 km por hora? É uma quantidade considerável, né? É uma velocidade considerável. E a gente recebeu aqui no fim de semana muitas reclamações no nosso WhatsApp sobre árvores que tombaram, casas que foram destelhadas e, principalmente, a falta de energia elétrica, né? Houve interrupção em muitos bairros da capital, inclusive em algumas comunidades houve manifestação por conta dessa situação. Não pelo fato de ter havido desligamento, mas pela demora no atendimento a essas ocorrências por parte da concessionária. E aí nós temos um outro problema, Daniela Sayag, porque os urbanitários estão fazendo uma paralisação de advertência. E aí vamos torcer para que outro fenômeno como esse não aconteça. Esses ventos fortes, seguidos aí de chuva, são comuns nesse período do ano. E aí nós temos essa situação agravada por conta do fenômeno El Niño. O Márcio Azevedo, inclusive, está ao vivo lá na paralisação, onde as pessoas, os funcionários, estão concentrados no centro da cidade. Daqui a pouco traz informações ao vivo para a gente aqui no Manhã no Ar sobre essa paralisação. Agora, Wilson, você sabe o número de chamadas que teve aí nessas 48 horas, entre sábado e domingo, na Amazonas Energia? 740 chamadas em 2 dias. Muita coisa. Muita coisa. Tem muito bairro, inclusive, até agora sem luz. O Mutirão, por exemplo, acabou de mandar, moradores do Mutirão, mandaram uma mensagem aqui pra gente que até agora não tem energia elétrica desde sábado, já pensou? Estou recebendo aqui uma mensagem do ouvinte dizendo o seguinte: uma total falta de energia, engatilharam nossa comida, estragou, os idosos passaram mal, um deficiente passou mal, aqui no Alvorada 1, na rua Álvaro Maia, próximo ao SPA, na rua do Banco do Bradesco, passamos 24 horas sem energia. Quando voltou, ficou dando a queda. E o nosso prejuízo? Pois é, quem vai responder, inclusive, essa pergunta do seu ouvinte, nossos telespectadores também, é o presidente da Eletrobras Amazonas, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui no estúdio, respondendo, inclusive, esse questionamento. Por que da demora, né, dessa religação? Tem a ver com o número de chamadas, enfim, mas eles não estariam preparados para esse tipo de situação, que a gente sabe que agora começa, né, a época aí dos temporais na nossa cidade. Chove pouco, mas quando chove é para valer. E esses prejuízos também das pessoas. Pois é, e aí nós temos 2 problemas com relação ao tempo, né, Daniela Sayag? Porque nós temos esses ventos repentinos aí, essas chuvas passageiras, mas que vêm com uma violência muito grande. E por outro lado temos um sol forte. E isso faz com que o consumo de energia aumente, né? Porque aí todo mundo liga o ar-condicionado ao mesmo tempo, as geladeiras são abertas com mais frequência, o consumo aumenta e aí há as quedas de energia. Como diz aquele ditado popular, nada é tão ruim que não possa ser piorado. E para completar, nós temos uma crise no país, temos verdade. Aí o aumento da conta de energia elétrica, tudo temos as tarifas, as bandeiras tarifárias. Tudo junto e misturado. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. Você certamente também continua tratando desse assunto aí na rádio. Com certeza. Por hoje, muito obrigado, Wilson. Dani, eu queria rapidinho só chamar o pessoal para que compre o Jornal A Crítica hoje. Tem um caderno especial falando das cirandas de Manacapuru. Mostra aí, eu tô vendo que tá aí na sua frente, tá aqui. Olha aí. Deixa eu ver se o Robson consegue fechar aqui, olha. Cirandas de Manacapuru. E aqui traz detalhes da apresentação da tradicional, da flor matizada e da Guerreiros Mura. E esse ano, mais uma vez, as cirandas
surpreenderam. Apesar da dificuldade, né, apesar da crise econômica, mais de 60 mil pessoas passaram lá pelo município nesses 3 dias de festa, e quem foi para lá não se arrependeu não, viu? As cirandas, os cirandeiros deram mais uma vez um espetáculo. E hoje sai o resultado, né? À tarde, o resultado da ciranda vencedora. Obrigada, Wilson. Até amanhã. Até lá. Bom programa aí na rádio. Tchau, tchau. E como a gente estava falando, né, um forte temporal causou transtornos em várias zonas da cidade nesse fim de semana, no sábado mais precisamente, e de acordo aí com o Sistema de Proteção da Amazônia, durante a chuva em alguns locais da cidade, os ventos atingiram 76 km por hora, 10 vezes mais do que normalmente acontece. Vamos ver a reportagem da Catiana Pontes. Os rastros do temporal estavam por toda a cidade. No Ileia, zona centro-oeste, este abrigo de ônibus foi arrancado pela força do vento e arrastado a uns 10 metros de onde ele ficava. Semáforos deixaram de funcionar durante uma boa parte do dia. Isso porque placas e árvores caíram sobre a fiação elétrica em vários pontos da capital. Essas imagens mostram como ficou o centro cirúrgico do Hospital e Maternidade Chapô-Prevot, na Zona Leste, após um destelhamento. Ainda na Zona Leste, o telhado desta casa, que fica na rua Roraima, no São José, voou cerca de 40 metros. A força foi tanta que a cobertura de alumínio foi parar na casa da sogra de Selmo. Uma parte de ferro atravessou o teto em direção à cama. Por sorte, ninguém estava em casa. Tudo aqui ficou comprometido. E o jeito foi aproveitar o que sobrou e pensar em uma nova moradia. E a estrutura do prédio foi comprometida, né? E vamos ter que consertar. Não sei como, mas vamos ter que fazer isso. E as pessoas não vão poder mais ficar aqui. Mas o barulho foi tanto que assustou até os moradores. Muito horrível, foi um desespero, entendeu? Quem estava assim por perto, assim, para ver realmente, foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Em outro ponto do São José, o telhado dessa lanchonete desabou. Desabou tudo, né? O telhado danificou meus produtos. Eu acredito que é mais de R$3.000. Porque é o expositor, geladeira, o micro, né? Parte da energia, tudo isso. Durante a manhã de sábado, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 50 registros. A defesa do município também. Grande parte dos casos foi quedas de árvores e destelhamentos. A maioria nas zonas norte e leste. Mas na zona centro-oeste, este morador acordou com o barulho de uma árvore que foi arrancada pela raiz. A esposa sentiu algum ruído, né, e notou que a ventania estava muito forte. E quando eu saí da casa para ver, eu vi um clarão. Eu disse, alguma coisa estranha está acontecendo. E fui ver, a árvore tinha virado. O fato é que a chuva pegou os manauaras de surpresa que estavam sofrendo nas últimas semanas com as altas temperaturas. Eu estava alegre porque estava chovendo, muito tempo que não chovia, né? Mas quando eu vi o estrago, nossa Senhora. São imagens realmente impressionantes. Só quem passa esse tipo de situação não sabe direito o que está acontecendo. O vento tão forte, ninguém está acostumado, que sabe exatamente o que ocorre num momento como esse, né? O pânico ali, a preocupação, o desespero. Olha só, chegou alguma imagem agora pelo nosso WhatsApp. Quem fez foi o nosso repórter Zé Augusto. Ele estava passando ali pelo Tarumã e olha só a neblina que tomou conta do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Agora, na manhã de hoje, a gente quase não consegue ver nem o prédio, né? Imagina para você pousar um avião, a gente está inclusive apurando aí se o aeroporto chegou a fechar ou não, mas se funcionou através de aparelhos, porque são imagens impressionantes mesmo, feitas agora de manhã pelo Zé Augusto, que é nosso repórter, mas mandou aí como telespectador esse vídeo para o nosso WhatsApp e a gente então apura o que aconteceu. Ainda falando sobre tempo, o IMET, um representante do IMET, daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também falando ao vivo sobre esse temporal do sábado, sobre essa questão da neblina, sobre esse tempo meio confuso, né? E principalmente o que a gente pode esperar para o próximo mês de setembro, se esses temporais, se esse vento forte continua ou não. O forte temporal deixou vários bairros da capital sem energia. O Nova Esperança, por exemplo, ficou mais de 12 horas sem luz elétrica. Moradores e comerciantes acumulam prejuízos. Vamos ver. Os moradores do bairro Nova Esperança ficaram sem energia elétrica durante 12 horas no sábado. Os bairros Dom Pedro, Alvorada, Redenção e Ileia
também sofreram com o mesmo problema. Estourou o transformador aqui desde as 5 horas da manhã, os moradores ligam para lá, só desculpa, balela, papo. Tem uma vizinha amiga que já perdeu todo o material de lanche dela, né? O outro rapaz também que mora aqui em cima já perdeu a parte de sorveteria todinha. E quem que vai ressarcir com nossos prejuízos, né? Esta outra moradora do conjunto tentou ligar no call center da Amazonas Energia. Não atende, essa musiquinha aí pra gente ficar curtindo na noite. Depois de 4 tentativas, a atendente informou que o restabelecimento da energia não tinha previsão. Sabe cobrar, mas fazer o que é bom, não faz. Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que por conta do temporal de sábado, 4 alimentadores foram totalmente desligados. Outros 8 tiveram problemas por causa de cabos partidos e galhos de árvores sobre a rede. De acordo com a concessionária, além das ocorrências coletivas, foram registradas cerca de 500 ocorrências individuais. Depois esse número subiu para mais de 700 e na noite de ontem alguns locais ainda estavam sem energia elétrica. No bairro da União, zona Centro-Sul, teve protesto contra a Eletrobras Amazonas. Moradores da rua Barreirinha atearam fogo em barricadas. Vamos ver como é que foi. A manifestação começou por volta das 6 horas da tarde, quando populares atearam fogo em pedaços de madeira e bloquearam uma ponte que dá acesso ao bairro. A polícia militar acompanhou o protesto e evitou que os ânimos se exaltassem ainda mais. Os moradores estavam indignados com a situação. 3 dias nós adulando esse povo para vir fazer uma ligação, para vir ajeitar e não vem, né? E tome água, e tome as coisas que estão dentro da geladeira, dentro do freezer, tudo para jogar, né? Tudo custa dinheiro. Do jeito que está a miséria desses bandidos roubarem tanto. Aí quem vai passar necessidade somos nós, pobres que trabalha para sobreviver. Ninguém não trabalha roubando. Grávida de 9 meses, Ursilene teve que dormir na sala. Porque o quarto não tem possibilidade de ficar, que ele é todo forrado e não tendo energia não tem como a gente ficar, não dá para dormir com a janela aberta. Então para eu ficar aqui, para dormir eu tenho que ficar na sala. Eu tenho que acampar na minha sala para poder ver se eu consigo dormir. Ela disse que ligou várias vezes para a Eletrobras Amazonas e que em todas as tentativas ouviu a mesma resposta. Simplesmente disseram para mim que eles já estavam mandando uma equipe e até então não nada, né? Disseram que já estavam vindo e nada. E liguei novamente, a moça me tratou super mal, dizendo que não havia necessidade de ficar ligando novamente, porque já tinham andado, né? Muita gente já tinha ligado, então não havia necessidade da gente ficar ligando todo instante fazendo o mesmo pedido. A distribuição de energia elétrica foi interrompida durante o temporal de sábado, quando um dos cabos da rede do bairro rompeu. A queda repentina de energia causou prejuízos. Eu não tenho mais geladeira. Queimou. Ela que eles dois aí que estão me dando água para beber. E nós vamos falar sobre todos esses assuntos com o presidente da Eletrobras Amazonas, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui no estúdio. Você tem uma pergunta, um questionamento para fazer para ele, aproveita, manda para o nosso WhatsApp 99225-8767, que ele responde para você daqui a pouquinho aqui no estúdio. Olha só, agora há pouco a gente mostrou imagens lá do Zé Augusto, fez pelo celular dele, essa imagem aqui falando da neblina que tomou conta aí do aeroporto Eduardo Gomes na manhã de hoje. A gente já tem informações. Às 6h35 o aeroporto foi fechado para pousos e decolagens e nesse momento, ainda 7h13, o aeroporto continua fechado. Então, se você vai viajar ou conhece alguém que vá viajar, entre em contato lá com a Infraero para saber qual é a situação, que já tem uma previsão para o aeroporto ser aberto, se tem algum atraso em pousos e decolagens, que certamente tem, porque o aeroporto ficou fechado, está quase 1 hora fechado, 45 minutos fechado, por conta dessa neblina. Não perde tempo de ir lá para o aeroporto, liga para lá antes, é um serviço que a gente presta agora para você e se informa melhor, porque nesse momento o aeroporto está fechado por causa dessa neblina. E os problemas não param por aí em relação à energia. Os urbanitários funcionários da Eletrobras Amazonas iniciam hoje uma paralisação que deve durar pelo menos 3 dias. Esta é a terceira manifestação que eles fazem só esse ano. Eles pedem reajuste salarial, entre outras reivindicações. Nós vamos conversar agora com o Márcio Azevedo, que está acompanhando ao vivo o movimento grevista e fala agora com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom dia, Márcio. Onde é que você está exatamente e qual é a situação agora aí?
Oi, Dani, muito bom dia para você que está conosco. Olha, os urbanitários começam a chegar aqui em frente à sede da Eletrobras Amazonas Energia, na Avenida 7 de Setembro. A grande concentração, na verdade, deve acontecer por volta, a partir já de 8 horas. Nesse momento eles começam a montar a barraca, começa a chegar o famoso mungunzá, que é símbolo aqui da paralisação deles, mas o assunto que os fazem voltar novamente à frente da Eletrobras é a questão da database. A última paralisação foi em julho e eles queriam a questão da PLR, participação nos lucros da empresa, conseguiram esse pleito, mas a empresa, segundo o Sindicato dos Urbanitários, parece que esqueceu de discutir com eles a database que era para ser em maio e até agora não foi dado nada, a não ser um indicativo de um reajuste de 8,17%, que está abaixo do que eles pleiteiam. Quanto eles pleiteiam é o que vai explicar o Hélito de Lima, que é um dos diretores do sindicato. Hélito, 8,17 é o que a presidência da Eletrobras oferece. Isso está abaixo do que vocês pretendem? Realmente, o percentual que a gente almeja é 11,53. Isso aí é um absurdo, porque nem repor as perdas inflacionárias a empresa se propõe a fazer, né? E aumenta-se as bandeiras, a gente sabe que tudo que a gente reivindica é justiça, pois os trabalhadores não têm culpa de como é que se encontra o setor elétrico nesse momento. Nós trabalhamos para isso, nós acreditamos ainda que a empresa possa vir a negociar conosco, porque sabemos que, por exemplo, está aquém daquilo que realmente interessa para o trabalhador. Vocês falavam, inclusive, o seguinte, a energia está tendo um lucro positivo, as empresas. Um exemplo, a GM Amazonas entrou agora nessa bandeira tarifária nacional, onde vai ser cobrado muito mais, mas isso não está sendo revertido nem para o sistema, nem para quem trabalha no sistema? Exatamente, nós queremos inclusive fazer a seguinte pergunta para o diretor da empresa, se caso, com a implantação da bandeira tarifária, o que beneficiou, por exemplo, o trabalhador e também a população, porque a população está pagando uma conta altíssima e nós sabemos que o custo de energia na atual situação vem de usina hidrelétrica, inclusive algumas térmicas que foram desligadas, né, para justamente baixar a questão da bandeira tarifária, e nós acreditamos, por exemplo, que possa trazer, por exemplo, benefício para o trabalhador, o que não está ocorrendo. Dani, a previsão é que aproximadamente 2.000 urbanitários em Manaus e no interior cruzem os braços. Vocês vão ficar apenas com aquele quantitativo legal, que são 30%, mas você diz o seguinte: torcer para que de hoje até quarta-feira, quando é o tempo da paralisação, não ocorra temporais como no final de semana. Porque se ocorrer, vai ter prejuízo para religar a energia dos bairros e ficar, por exemplo, sem energia? Exatamente. O que acontece com o nosso sistema é que é um sistema instável. Ele não é totalmente, por exemplo, em caso de uma anomalia no sistema, que é o caso de uma tempestade ou coisa desse tipo, a própria situação viabiliza uma prestação de serviço a contento. E a gente sabe que isso aí quem vai pagar na ponta é o usuário, né? Como é que está a situação de terceirizados? Porque a gente sabe que você tem um grande número de terceirizados dentro da Eletrobras, mas o que nos passaram aqui está havendo corte para chamar as pessoas que passaram um concurso público, mas isso não aconteceu? Nós estamos trabalhando com um pessoal aquém do normal, né? E teve o concurso público e o concurso público não fez com que as pessoas fossem chamadas e nós carecemos de mão de obra. E isso a gente sabe que impacta diretamente na prestação de serviço de energia para a população. A gente sabe que a população vai sofrer com isso. Wellington, muito obrigado pelas informações, Wellington. E Dani, como ele explicava, como o presidente do sindicato explicava, mas ele teve que sair aqui às pressas para atender um chamado de família, se chover ou tiver um temporal como a gente viu no final de semana, provavelmente o prejuízo vai ser muito maior. Se final de semana, que não estava em greve, a gente já teve, como mostrou na matéria, o problema das pessoas esperarem muito tempo para a religação da energia nos seus locais onde moram, imagina nesse período, porque vão ficar apenas 30% dos trabalhadores atuando no sistema e aí não vão dar conta, porque o que o presidente do sindicato nos explicava é que Manaus cresceu, a população cresceu, a distribuição de energia cresceu, mas o número operacional da empresa não cresceu. E ainda mais com esse corte dos terceirizados e o não chamamento das pessoas que passaram no concurso público, a situação fica mais complicada. Então vamos torcer aí que São Pedro não mande temporais nesses 3 dias, porque senão a situação vai ficar bem complicada, porque o pessoal aqui da Eletrobras só volta à sua normalidade a partir de quinta-feira. E o que já foi dito aqui, se essa paralisação de advertência não surtir efeito, aí vai haver uma greve geral da categoria, porque reivindica um reajuste da ordem de 11,58% face os 8,17% apresentado pela presidência da Eletrobras, Amazonas Energia. Eu volto com você, Dani.
Obrigada, Márcia Azevedo, com as informações ao vivo. Vamos torcer, sem dúvida nenhuma, porque temporal, calor e paralisação de funcionários é uma combinação que realmente ninguém merece, ninguém quer. Vamos torcer aí que pelo menos o tempo ajude. Obrigada, Márcio. Por enquanto, a gente continua falando ao longo do programa inteiro sobre essa questão da energia, tanto da paralisação, quanto dos prejuízos, quanto do temporal. A gente ainda tem ainda nessa edição uma entrevista com o IMET, fazendo aí uma projeção para o mês de setembro. O temporal, a ventania continua ou não, e daqui a pouco a gente vai entrevistar ao vivo também o presidente da Eletrobras Amazonas, que vai responder vários questionamentos que foram feitos desde o início do programa. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar de esporte. Hoje à noite tem Nacional e Rio Branco na Arena da Amazônia. A partida é válida pela série do Campeonato Brasileiro. E se o Leão da Vila perder, daí adeus as chances de classificação e ao sonho do acesso à Série C. Tá difícil, mas enquanto a vida há esperança. Vamos ver. O Nacional sabe que a missão é difícil. Precisa ganhar os próximos 3 jogos e ainda torcer por resultado. Mas uma coisa de cada vez, né? A missão dessa segunda é vencer o Rio Branco dentro da arena. Espero que a gente possa conquistar uma vitória aí, né, para nossa torcida que está esperando bastante, torcendo muito para isso. Fazendo nosso trabalho com muita dedicação, que as coisas vão acontecer naturalmente. Por isso, treino no domingo. Pelo menos o sol deu uma aliviada pro elenco e ficou escondidinho. A novidade é que depois do treino, diferente do que acontecia na Era Lana, todos os jogadores foram para suas casas. Nada de concentração. Foi uma das coisas que eu disse logo no primeiro dia que queria alterar. Não tínhamos as condições necessárias para fazer o estágio aqui, para os jogadores ficarem aqui. Eu prefiro que os jogadores descansem em casa, com a família, com as esposas deles e com os filhos. E que se apresentem à hora do almoço. E aí sim, aí vão se concentrar para o jogo à noite. E com uma missão difícil assim, não custa nada pedir uma ajudinha extra dos céus, né? Um pastor foi chamado para fazer a oração antes do treino. A ajuda divina, eu acho que é muito importante nesses momentos, né? Acho que a palavra de Deus tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Agora, infelizmente, não é um tempo muito bom, favorável a nós. Eu acho que toda a motivação, principalmente uma motivação divina, é muito importante num momento como esse que a gente está passando. O Rio Branco bem que tentou, mas não teve liberação para treinar e nem para reconhecer o gramado da Arena da Amazônia. Restou treinar aqui mesmo, na casa do adversário. A gente entende, tem que tomar um cuidado, né? É uma arena, é diferente, o cuidado do gramado. Então o Nacional, né, de prontidão nos cedeu aqui esse espaço para a gente poder fazer uma movimentação, já que o jogo é só 20 horas daqui. Então é importante, né, essa relação amigável, né, fora de campo, porque é um jogo, né? Na hora do jogo cada um está buscando seu objetivo, mas fora temos que nos ajudar. O técnico parece não ter se importado tanto. Afinal, eles têm uma vantagem. Conhecem bem o Nacional. Não só pelo que o técnico estudou, mas também por um jogador que conhece a equipe do Leão e passou várias dicas. Charles Schenko, que na última temporada atuou pelo FAST, é um dos nomes da equipe do Acre. Tudo que eu podia passar, já passei para ele já. É um cara que estuda bastante a equipe adversária. Espero que ele possa colocar tudo em prática amanhã. Lembrando que se o Rio Branco vencer a partida, ou pelo menos empatar, tira as chances do Nacional de continuar sonhando com a Série C. A briga parece que vai ser boa. A gente espera que os céus também deem uma mãozinha. Que eu creio, por intermédio do Espírito Santo, Senhor, que hoje é formado um grupo. Amém, né? Então é isso aí, boa sorte para o Nacional, nosso único representante na Série D desse ano. Se você ainda não comprou o ingresso, fique tranquilo, porque eles ainda estão à venda na sede do clube, localizada ali na rua São Luís, no bairro Adrianópolis. Você também pode comprar na própria bilheteria da Arena na hora do jogo, nos valores de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Gosta de futebol? Vai lá prestigiar, né? E vamos aproveitar e torcer aí para o nosso único representante na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos continuar falando sobre esporte. Um centro de lutas e um parque aquático estão sendo construídos na nossa Vila Olímpica de Manaus. Vamos saber como andam aí as obras e quais as novidades no complexo esportivo, que deve ser o maior da região norte. Que legal! A Vila Olímpica de Manaus foi construída em 1970. Desde 97 não passava por uma repaginada. E é isso que está acontecendo agora. Com o centro de ginástica quase pronto, um centro de lutas agora começou a ser construído. Vai receber várias modalidades, mas não está muito adiantado. Já o parque aquático, que parou de funcionar esse mês, está a todo vapor. A piscina recebia todos os dias cerca de 800 atletas e alunos das escolinhas. Os alunos foram realocados em outras modalidades, esses da escolinha, esses 800,
E os da seleção estão no seu próprio clube, que são piscinas semiolímpicas. É como se você pegasse um time de futebol que joga num campo oficial de 110 metros e botasse na quadra de futebol de salão. Qual é a vantagem que tem aí? A vantagem que tem é que eles não param a atividade. Com a finalização da obra do Parque Aquático, o Amazonas ganha mais 2 esportes. O salto ornamental, já que a caixa será reconstruída e uma nova plataforma, desta vez com medidas corretas, será montada. E também o nado sincronizado. A confederação estava dando um curso de nado sincronizado. Mandamos uma professora nossa da Vila Olímpica, a professora Gláucia, e que ela foi lá, fez o curso do nado sincronizado, mas já tem a professora especializada, professora de educação física, experiente, especializada no nado. Esse mesmo procedimento nós vamos ter nos saltos ornamentais. Para o Centro de Lutas e o Parque Aquático, 7 milhões estão sendo investidos. Dinheiro do governo federal através da Caixa Econômica. A entrega das obras prevista para dezembro sofreu um atraso e deve ser entregue apenas em janeiro. É uma obra antiga, uma obra que tem mais de 30 anos, e a caixa de salto ela vai ser refeita, ela não vai ser reformada. Nós estamos forçando essa barra para que antecipe o mais rápido possível a entrega dessa obra, que é uma obra belíssima. Depois das obras concluídas, o Amazonas deve ter o melhor complexo esportivo do norte do país. Pista de atletismo, piscina e ginásio, hoje no Brasil vários locais têm. Agora, nós temos um a mais, que é uma pista de kart e de moto, velocidade, agregado ao complexo desportivo. Nós temos um hotel que vai entrar em reforma e nós temos um restaurante que vai entrar em reforma. Isso dá a condição para quem é treinador e para quem é atleta de no mesmo local você se alimentar, você morar e você treinar. É isso aí, a gente na torcida que a Vila Olímpica de Manaus volte a ser, como já foi alguns anos atrás, referência nacional. Vários atletas, inclusive de Cuba, né, com treinadores de Cuba, enfim, vários atletas vinham para treinar aqui algumas competições e a gente está aqui na torcida que ela seja agora revitalizada e que volte aí despontar, né, como um dos lugares de treino mais importantes do Brasil. Agora a gente vai voltar a falar com o Rômulo de Castro, que traz mais informações para a gente sobre a chuva e a ventania de sábado e as previsões, principalmente isso, as previsões para os próximos dias. Diga lá, Rômulo. Daniela, que chuvarada, como a gente acompanhou aí na reportagem, como nós vimos o panorama, o mapa do que aconteceu, prejuízos em todas as zonas da capital, faltou energia elétrica, ruas foram para debaixo d'água, ficaram submersas, casas desabaram, foram destelhadas, árvores foram arrancadas pela raiz por causa da ventania. Agora, o que é que explica uma chuva inesperada como essa? Na sexta fez um solzão, no sábado, de repente, aparentemente, parece que vai fazer sol e de repente vem a chuva. Quem vai explicar para a gente é o chefe de previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o Fábio Oliveira, está aqui com a gente. Fábio, obrigado pela sua participação no Manhã no Ar. O que explica um fenômeno como esse? Bom, a ocorrência desse fenômeno é mais comum justamente no período mais seco, justamente devido às temperaturas mais elevadas, associada com algum aporte maior de umidade relativa, proveniente dos oceanos, por exemplo. Isso reúne condições suficientes para gerar tempestades, que são mais comuns justamente no período mais quente do ano. Como é que ficam as temperaturas? Na sexta-feira a gente chegou até a sensação térmica de 40 graus. A temperatura máxima chegou a 38. De hoje para diante, como é que fica? Bom, como vivemos uma situação de El Niño, ou seja, o aquecimento das águas superficiais do Pacífico Equatorial, Leste, né? Então, devido a essas condições do El Niño, as condições de um ar subsidente sobre a região amazônica propiciam mais comumente ar mais limpo e temperaturas mais elevadas, né? Então a expectativa é que durante esse período de El Niño e avançando até dentro do próprio outubro, novembro, dezembro, as temperaturas devem ser acima do que a gente se espera em anos normais que não tem El Niño. Então as temperaturas vão continuar sendo elevadas.
Temporal, como o de sábado, está previsto? Bom, em condições de temperaturas mais quentes, havendo um suporte maior da umidade, se espera que ocorram ainda, possivelmente deverão ocorrer temporais durante o restante do ano. Obrigado, Fábio, pelas suas informações. Bom trabalho que vai ter muito aí durante esse período. Mais de 700 ocorrências foram registradas, como a Daniela explicou ainda há pouco para você aí de casa. E o que realmente pega em relação ao nosso clima aqui, que é muito atípico, para você de casa entender um pouco melhor, é que aqui faz muito calor nesta época do ano. É um verão único. O verão nosso aqui não se encontra em outra parte do país. Então está muito quente, a frente fria vem lá do sul, acontece o El Niño e a gente acaba tendo esses temporais com muita chuva, trovoada e todo aquele prejuízo que a gente acompanhou no sábado, acompanhou agora há pouco, inclusive na reportagem aqui no Manhã no Ar. É bom destacar aqui como é que vão ficar as temperaturas para os próximos dias. 34 graus é a máxima para hoje. A sensação térmica deve chegar aos 40 graus e a mínima 23 graus. Vale ressaltar também que em pontos diferentes da capital a temperatura muda. Aqui no Aleixo, por exemplo, tem um relógio de medição meteorológica em que a temperatura pode registrar 38 graus e o relógio lá do centro registrar 37 ou 40. Essa é a mudança que a gente acaba identificando também por causa do nosso verão amazônico, que a gente conhece muito bem, né, Daniela? Verdade. Rômulo, antes de você entregar aqui para o estúdio, eu queria aqui fazer uma pergunta para o Fábio. Acho que ele está de fone, ele está me ouvindo, né, Fábio? Bom dia. Uma curiosidade minha, pessoal, que deve ser de muita gente também. A gente costuma dizer aqui em Manaus, quem vive aqui há muitos anos, quem nasceu aqui, que setembro é o período mais quente do ano. Existe alguma tendência de que isso vá se modificar, já que a gente está vendo já desde agosto altas temperaturas, ou setembro deve ser pior ainda do que foi em agosto, hein, Fábio? Bom dia, Daniela. Bom, agosto, setembro, até outubro são os meses mais quentes do ano. E, como eu falei, devido à presença do El Niño, as temperaturas esse ano deverão ser acima dos outros anos considerados normais que não tem El Niño. Especificamente setembro, como é que fica? Sim, setembro também. Setembro as temperaturas deverão ser mais elevadas do que o normal. Ok, então bora se preparar, passar muito protetor solar, Daniela. Protetor solar e haja ventilador, haja ar-condicionado, com toda essa crise de energia, então, que a gente vem falando ao longo do programa. Inclusive, daqui a pouquinho está chegando já o presidente da Amazonas, da Eletrobras Amazonas. Muito obrigado ao Fábio, obrigado por você, Rômulo, e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Olá, 7 horas e 36 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar e nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o diretor-presidente da Eletrobras Distribuição Amazonas, Antônio Carlos Faria de Paiva, que vai conversar então com a gente sobre problemas de falta de energia nesse fim de semana. Bom dia, Antônio Carlos. Que fim de semana, hein? Bom dia, Daniela. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês aí, prestando alguns esclarecimentos sobre essa situação atípica que ocorreu no fim de semana, no sábado de manhã. Né? Pois é, ao longo de todo o programa a gente vem mostrando reportagens a respeito desse assunto. Inclusive, olha, moradores aqui, a gente tem aqui uma lista de moradores, né, que estão reclamando, entre eles do bairro da União, chegaram a fazer um protesto, né, contra essa dificuldade de religação. Muito difícil as pessoas ficarem sem energia. Por que aconteceu uma demora tão grande? Não, o que está acontecendo é o seguinte, que em função da chuva, né, da chuva que ocorreu, dos fortes ventos, né, houveram muitas quedas de árvores, outdoors, né, quer dizer, isso aí gerou quebras da rede. Nós tivemos no sábado de manhã em torno de 900 reclamações, ocorrências, né? E estamos no momento com 706 ocorrências, né? Então a gente já vem ao longo do sábado e domingo, nós estamos com aproximadamente 35 equipes, né? No sábado, domingo aí, hoje nós devemos estar com 55 equipes, 60 equipes aproximadamente, para tentar ver se a gente consegue eliminar, né, essas ocorrências que ainda estão pendentes ainda. Agora, como é que vocês conseguem estar até com um número maior de equipes, eram cerca de 30 e poucas, agora 50 e poucas, com essa paralisação que está acontecendo? Esse é um problema grave hoje, que hoje está iniciando uma paralisação de 3 dias, né? O sindicato Comando Nacional dos Eletricitários está fazendo uma greve em função do acordo coletivo de trabalho. Mas como grande parte das nossas equipes são terceirizadas, né, nós vamos colocar toda a força de trabalho dos terceirizados e vamos também conversar com o pessoal, os funcionários próprios da empresa, para que eles venham atuar nesse momento de grande número de ocorrências no sistema, né?
Agora, vocês estavam preparados para esse tipo de ocorrência? Porque, assim, é muito claro para a gente que é aqui da região que agosto, setembro e outubro, como foi dito, inclusive, na entrevista um pouco do IMET, é um período de tempestades, né? Como é que está? Mas justamente esse é um problema que eu estava comentando o seguinte, as nossas equipes, elas estão dimensionadas para trabalhar numa rotina normal, né? Agora, nesses momentos de grande turbulência, chuva, no grande número de ocorrências, quer dizer, você tem que colocar equipes extraordinárias. Só que o dimensionamento das equipes são para trabalhar numa rotina e não para trabalhar no momento como foi esse, né? De crise, aonde você tem uma demanda muito grande. Só para você ter uma ideia, o nosso call center, ele atende em média 1.000 chamadas diárias. Só no fim de semana passaram para 8.000 chamadas diárias, né? Quer dizer, a gente dimensiona nossas equipes para um trabalho de rotina. E essas demandas extraordinárias a gente tem que, quer dizer, fazer alguma coisa a mais com as equipes existentes. A gente mostrou também, durante a entrevista com o representante do sindicato, que nesse momento, né, eles começam a se reunir para a paralisação de 3 dias, ele disse, ele deu uma informação que eu particularmente fiquei bem atenta e fiquei preocupada. Ele disse que o sistema é instável, que isso acontece porque não há uma estabilidade do sistema no caso de uma tempestade como essa? Não é verdade, não é estabilidade. O sistema é um sistema físico, né? Quer dizer, ele é estável, quer dizer, ele tem um sistema de proteção para atuar. Agora, o que ocorreu aí, os várias reportagens feitas pela televisão mostrando que destramento de casa, quer dizer, foi um vento de aproximadamente 76 a 80 km por hora, né? Quer dizer, outdoors de empresas caíram sobre nossa rede, rompeu rede, tivemos quedas de árvore também, redes partidas, estouraram cabos, justamente em função da grande velocidade do vento e desses eventos de árvore e outdoor em cima da rede, aí não tem como. Segundo nota de vocês, 250 transformadores, é isso, foram danificados? Exatamente. Como é que vocês estão se programando para essa religação? Nós estamos substituindo, desde sábado, estamos substituindo todos os transformadores, tá certo? Nós estamos recuperando as redes partidas, nós tivemos redes partidas no Vieira Alves, tivemos redes partidas na Efigênio Salles e em vários outros bairros aí, né? As nossas equipes recuperam aquela rede, trocam transformadores, enfim, é uma situação de crise realmente, de caos, né? Então, todas as nossas equipes estão direcionadas para a solução desses problemas. Um dos bairros que mais sofreu aí com essa queda de energia foi o Mutirão. A gente, inclusive, tem um áudio do telespectador, do Newton, é isso? Vamos ouvir. Meu nome é Nilton, moro no bairro Mutirão. Gostaria de saber da Amazonas Energia por que a falta de consideração e respeito para como nós, consumidores que pagamos nossas contas em dias, desde o dia 29 às 6 horas da manhã até o presente momento, hoje, não tivemos ainda a obtenção de energias. Queremos saber qual o motivo e por que não fomos comunicados. E todas as vezes que ligamos, sempre foram nos falado que o problema seria resolvido em breve. Não tem como dar para o usuário assim, uma informação mais precisa? Por exemplo, o senhor trouxe o número 8 vezes mais, né, o número de chamada que normalmente ocorra. Será que talvez as telefonistas não possam dar essa informação mais precisa? O que aconteceu é o seguinte, nós tivemos casos aí de você ter problema de falta de energia naquele bairro, nós irmos lá, recuperamos a rede, de repente apareceu um outro problema, que era um transformador que estava queimado naquela mesma rede, né? Quer dizer, você vai e substitui. Quando substitui, aparece um outro problema na mesma rede. Mas eu vou pedir para o Newton, né? Como já falei, quer dizer, o meu telefone é o 984236640. Se você puder me ligar ou mandar um WhatsApp com o número da SULC, com certeza nós vamos estar entrando em contato contigo para poder esclarecer esse problema específico aí no Mutirão. Esse número seu vai ficar... Eu vou pedir para o senhor repetir, mas o senhor pode ser certeza. O número do meu celular é 984236640. Tá? Olha, outra pergunta assim, que foi bastante feita nas matérias aqui, que a gente mostrou das pessoas protestando e tudo, é em relação a prejuízos, né? Comércios que tiveram desligamento de frigoríficos, aparelhos queimados. Como é que é o procedimento, senhor Antônio? Todo consumidor nosso regularizado que tem os seus equipamentos queimados, por favor, façam uma reclamação formal nas nossas lojas, tanto lá da 10 de julho quanto no Parque Cidade Nova, São José, né? Vão lá, apresentem, né, quer dizer, quais são os equipamentos que foram queimados, nós vamos fazer um levantamento e realmente, se a causa foi essa falta de energia ou no momento de uma religação qualquer, nós vamos estar ressarcindo
tá? O conserto ou eventualmente até um equipamento novo. Quer dizer, já existe uma previsão, uma rotina para esse tipo de situação? Existe uma rotina para esse tipo de situação. Ela era regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Seu Antônio Carlos, tem uma denúncia do telespectador que nós consideramos, inclusive, bastante grave, uma denúncia do Novo Aleixo. O telespectador não quis gravar, né, mas ele apenas mandou uma mensagem na Avenida Coronel Flávio Belota, se não me engano é exatamente esse o nome. E a denúncia é bastante grave. Diz que equipes, né, ou pelo menos uma equipe de terceirizado, teria cobrado o valor de R$100 para os moradores para fazer a religação, para consertar, trocar uma peça de um transformador. Obviamente isso é um absurdo. Então eu peço aqui a todos os nossos consumidores que não aceitem esse tipo de suborno. Eu acho que isso aí é o que é. São pessoas mal intencionadas aproveitando de uma situação de caos para poder tirar vantagem. Então é o seguinte, é você que está denunciando, ligue para o meu celular, ligue, passe a informação, mande um WhatsApp, que nós vamos fazer uma investigação e caso seja constatado esse fato, com certeza a pessoa será sumariamente demitida. Quer dizer, não pode, viu, gente? Esse tipo de situação é bastante esclarecedora para todo mundo, né? Não aceite esse tipo de coisa. Nenhum funcionário, seja ele efetivo ou terceirizado, pode cobrar por um serviço que a gente, como consumidor, já paga ali na nossa conta de luz, né? A pessoa deve fazer, pode ligar para o seu telefone, você pode repetir de novo? Meu celular é o 984236640. Ou ligar também para o 0800, que é o 0800 701 3001, né? Tá, e aí é importante que a pessoa, imagino eu, tente identificar quem é esse funcionário, a placa do carro. Não, se puder passar a placa do carro, o número do carro, tem um número também, os veículos, tá certo? E o número da UC desse consumidor que foi abordado, né? E chantageado, né? Por essas pessoas, né? Você falou que hoje ainda existem 706 ocorrências agora às 6 horas da manhã, ainda pendentes, que hoje, ao longo do dia, nós vamos estar tentando recuperar. Alguma previsão para essas pessoas? Olha, porque parece um número tão grande. A gente tem uma expectativa que até o fim do dia a gente consiga resolver a maior parte delas, né? Nós vamos tentar fazer todo um trabalho para ver se a gente consegue eliminá-las, né? Mas vamos fazer o esforço para que a maioria delas, as principais, estejam resolvidas no dia de hoje. Temporais são esperados para essa época de ano de setembro e outubro. Como é que vocês estão se planejando para ocorrências futuras? Exatamente. Quer dizer, as nossas equipes agora, esse mês de setembro, agosto, setembro e outubro, como é um mês de muita chuva, tempestades tropicais, as nossas equipes vão estar de plantão continuamente, né? E também nós já estamos comprando mais materiais para poder fazer substituições caso necessário, né? Venha outras chuvas dessa mesma forma, né? Muito obrigada. Eu conversei agora com o Antônio Carlos, que é presidente da Eletrobras Amazonas. Obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Eu imagino que foi um fim de semana de bastante trabalho, né? Porque realmente foi um fim de semana muito difícil para a maioria dos moradores de bairro de Manaus. Com certeza, eu peço desculpa até aos nossos consumidores aí, mas realmente foi um evento atípico, né? Nossas equipes estão nas ruas de Manaus, tentando recuperar a rede e trazer a energia com qualidade e continuidade, que é o que os nossos consumidores esperam da Eletrobras Distribuição Amazonas. Então eu agradeço aqui, né, mais uma vez pela oportunidade de eu estar aqui presente junto aos seus ouvintes e aos nossos consumidores, tirando algumas dúvidas, né, que por acaso não existam, né? Muito obrigada. E as outras perguntas que apareceram, que surgiram, que foram feitas, a gente encaminha então para a assessoria de vocês. Muito obrigada. Eu agradeço também, muito obrigado mais uma vez. Boa segunda. E olha, gente, o fim de semana em Manaus foi de muita comida boa na 4ª edição da Rota dos Chefes, que aconteceu no Sambódromo em Manaus. Pelo menos 12 mil pessoas experimentaram sanduíches, risotos doces inspirados na culinária internacional. Vamos ver como é que foi. Nas barracas, várias delícias e muita gente na fila. O mais pedido era um hambúrguer com molho peruano. Este sanduíche tem cebola caramelizada, carne, provolone, tomate e acá finalizo com alface chiffonné.
Mas não foi só esse que deu água na boca, não. Inclusive, o maior desafio dos chefes de cozinha de 30 restaurantes que participaram da 4ª edição da Rota dos Chefes foi apresentar pratos inspirados não só na culinária do Peru, como da Bolívia, Equador, Venezuela e Guiana Francesa. Todo mundo saiu da sua zona de conforto, teve que fazer pesquisa, estudar e sem dúvida isso foi fantástico, porque quando a gente parte para isso, acaba abrindo a cabeça, né? Os horizontes se ampliam. O resultado não podia ser diferente. Os chefes surpreenderam. De longe dava para sentir o cheiro bom dos temperos típicos vindos da Bolívia no irreverente risoto de carne. Esse prato é muito popular na Bolívia. É um arroz de carne, mas bem molhadinho, de carne bovina. E carne que aqui no Brasil a gente considera carne de segunda, que é carne de peito, do peito, da pá. Para sobremesa, o supreme de cupuaçu com brigadeiro e castanha da Barraca da Lude. A apresentadora do programa Magazine aqui na TV A Crítica. Foi o mais pedido. Olha, o segredo foi muito amor e carinho na hora de preparar. E eu tô amando essa experiência de conhecer as pessoas que estão do outro lado da tela, né? Que fazem as minhas receitas, que viram o supreme de cupuaçu e vieram aqui provar. Tô muito feliz, quero agradecer todo mundo. O prato vencedor, quiche de pirarucu à casaca com leite de coco. O quiche de pirarucu à casaca, né, com leite de coco, farinha do areni, creme de 4 queijos e a bananinha frita, né, que é bem amazônico. O próximo Rota dos Chefes acontece em outubro, com muitas surpresas e, claro, comida boa. Delícia, água na boca mesmo. E olha só, deixa eu falar uma novidade para vocês. O Supreme de Cupuaçu aí da Lude fez um sucesso danado, foram centenas de sobremesas vendidas. Agora a gente vai mostrar um outro evento que movimentou aqui o estado do Amazonas, dessa vez Manacapuru, as cirandas. Foi bonita a festa, hein, gente? Vamos ver. A Ciranda Guerreiros Mura abriu o Festival Folclórico de Cirandas com o tema Jesus Cristo, o Guerreiro da Salvação. Os integrantes contaram a história bíblica desde a anunciação do anjo Gabriel a Maria. O anjo veio do céu, içado por um guindaste, e do céu também veio o anjo do mal. No cordão de cirandeiros, muito brilho, representando a luz e a paz divina. A porta-cores veio com o Espírito Santo, momento de emoção. A Guerreiros Mura na expectativa de ser campeã. Com certeza, vai levar o tri. O batismo de Cristo, a Santa Ceia. Nas últimas encenações da noite, a cirandeira Bela anunciou a ressurreição de Cristo e a ascensão ao céu. Foi bonito, isso foi lindo, um negócio desse aqui é lindo. Isso aqui a gente pode abrir a boca e dizer assim, jamais visto num festival, não só de cirandas, é difícil de nós vermos o que aconteceu aqui no Parque do Ingá em qualquer festival do mundo. Na segunda noite, a ciranda tradicional trouxe Zeus, o deus veio do céu. No cordão de entrada, os 12 deuses gregos representados. Com o tema mitologia grega, deuses e a criação humana, a ciranda tradicional apresentou um espetáculo que coloriu a arena e surpreendeu pelo tamanho das alegorias, que ultrapassaram os 20 metros de altura. E na terceira noite, a ciranda flormatizada encerrou o festival com o tema Ordem e Desordem, a metáfora da vida. No cordão de entrada, a grande explosão que deu origem ao universo misturou técnicas de balé com ciranda. Um cordão de cirandeiros da década de 80, quando foi fundada a flormatizada, relembrou os antigos tempos da ciranda. Para conduzir a história, a flormatizada resgatou um personagem, seu Honorato, que fez uma viagem no tempo, desde a explosão que deu origem ao universo até os dias atuais. E também retratou um problema social, o tráfico de drogas. Durante toda a noite, a torcida participou intensamente da apresentação. Festa bonita, hein? Sempre é legal a gente manter a tradição. E olha, antes de encerrar o Manhã no Ar de hoje, quero lembrar aos pais, mães
que se ainda não levar os filhos em qualquer posto, mais de 1.000 postos espalhados pela cidade, está vacinando aí contra a poliomielite, contra a paralisia infantil, o faça. A campanha não será prorrogada, só vai até hoje. Vamos aí ajudar a manter a saúde das nossas crianças. Não esquece, leva seu filho lá junto com a carteira de vacinação. Agora tem aqui na TV Record Fala Brasil, logo depois, hoje em dia, 11 horas na TV A Crítica. Tem Magazine com todos os detalhes aí da Rota do Chefe com a Lud e com a Natália também, em meio-dia. Alô Amazonas com o Wilson Lima. Tchau, gente. A gente volta amanhã. Até lá.